Olá, tudo bom? Meu nome é Débora e hoje eu voltei aqui com esse elefantinho a pedidos. Eu vou fazer então o passo a passo de como fazer esse elefantinho, que pode ser tanto aplique para roupa de criança, quanto lembrancinha de maternidade, de aniversário ou imã de geladeira, como eu fiz aqui. Bom, então para começar, a gente vai fazer, como eu expliquei no primeiro vídeo de como fazer um círculo, nós vamos fazer um anel mágico, Para fazer esse anel, eu dou 2 voltas aqui e faço uma laçada. Dentro dessa argolinha aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, ó, uma corrente, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6. Aí eu puxo esse fio, que não é o fio que a gente está trabalhando, é o fio de sobra, para fechar a carreira. Essa é a vantagem de fazer o anel mágico e não simplesmente uma correntinha, que daí fica bem fechadinha aqui a nossa carreira. Bom, terminamos a primeira carreira. A segunda carreira, nós vamos fazer com 2 pontos baixos em cada um dos pontos da carreira anterior. Então, se nós fizermos 6 pontos baixos, na segunda nós vamos ficar com 12 pontos. Como eu disse para vocês no vídeo sobre como fazer um círculo, eu gosto de pegar só a alça de trás do ponto aqui e não as duas, essas duas aqui. Por quê? Para que fique uma alça sobrando para eu poder costurar as outras peças e para poder pôr o marcador de carreiras que eu vou colocar com vocês aqui. Então, 2 pontos no primeiro, 2 no segundo e assim por diante até completarmos 12 pontos. Eu já volto com você. Então, fizemos aqui 12 pontos baixos, que correspondem à nossa segunda carreira. Eu não fecho carreiras, como vocês estão vendo, né? Todo o trabalho é em espiral, assim como na técnica amigurumi. Bom, para que a gente não se perca, como a gente não fecha carreira, eu costumo marcar o meu ponto. Esse aqui é um botão da We Care About, chamado botão alfinete, mas você pode colocar alfinete de fralda, você pode colocar uma linha de outra cor, ou pode colocar aqueles fechinhos de colar, enfim, é só para marcar o último ponto para a gente não se perder. Aí vocês estão vendo como é útil fazer na alça de trás? A alça da frente fica marcada e não me atrapalha. Bom, terceira carreira, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto, no primeiro, desculpa, e um no seguinte. Sempre trabalhando assim, 2 pontos baixos no próximo e um no seguinte. E eu vou trabalhando assim até o final da carreira. Com isso, eu vou ter 6 aumentos. Então, se a gente tinha 12 pontos na segunda, nessa terceira nós teremos, portanto, desculpa de novo, tô batendo a agulha na câmera. Se nós tínhamos 12, nós teremos aí 18, 15, 16, 17, e olha aqui, ó, eu pego o último ponto sem precisar tirar o meu marcador, tá? Então, terminei a terceira carreira, eu vou apenas mudar meu marcador de lugar para saber qual foi o último ponto dessa minha terceira carreira. E para finalizar, nós temos a quarta carreira, que novamente nós vamos fazer 6 aumentos. De que forma? Vamos fazer um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos, e um
ponto baixo em cada um dos próximos 2 pontos, ó, 1 e 1. Opa, desculpa, 1. Então, eu tenho um aumento aqui de 2 pontos baixos, depois 1 e 1. Então, novamente, 2 pontos baixos no seguinte e 1 ponto baixo nos próximos 2 pontos. E eu vou trabalhar assim até o final da carreira, quando eu terei 24 pontos no total. Eu já volto com vocês, então. Então, finalizei aqui a 4ª carreira com 24 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o meu fio. Eu vou deixar um fio um pouco longo, para que a gente possa costurar depois os 2 círculos juntos. Você vai deixar um longo e o outro no próximo círculo pode ficar curto, tá? Eu vou simplesmente passar a linha aqui por dentro e puxar. Pronto. Esse fio aqui, vocês podem cortar, porque aquele anel mágico não solta. Então, nós podemos cortar aqui e ficamos com o primeiro círculo feito. Vocês devem fazer 2 destes círculos, tá? A frente e as costas da cabeça. Já volto com o segundo círculo. Fiz o segundo círculo da mesma maneira que a gente fez o primeiro. Esse segundo eu não deixei um fio muito grande, porque a gente já tem esse aqui para costurar. Então, temos a frente do rosto e o verso, ó, as costas do rosto, né? Agora, nós vamos fazer as orelhas. Então, para isso, novamente, nós vamos pegar o fio, vamos fazer o nó mágico aqui, o anel mágico, e dentro deste anel nós vamos fazer novamente 6 pontos baixos. 1, 2, com a primeira carreira pronta, com 6 pontos. A segunda carreira, nós vamos trabalhar da mesma maneira que nós trabalhamos a cabeça, ou seja, vão ser 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, eu vou fazer 1, no mesmo ponto, 2, no próximo, 2 também, 1, 2, já temos 4, 5, 6, 7, está pronta a nossa orelha. Para que a figura fique mais circular, eu gosto, quando eu acabei, eu gosto de colocar no seguinte e fechar com ponto baixíssimo. Só no caso da orelha, para ela ficar mais redondinha, tá? Corta o fio, desculpa, e arremate. Vocês têm que fazer 2 dessas daqui, porque são 2 orelhas, tá? Eu volto já com as 2. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui 2 orelhas e 2 partes da cabeça. Vai ficar faltando, então, a tromba, que nós vamos fazer agora. A tromba a gente faz um pouquinho diferente, porque eu achei que fazer circular é ruim, porque são poucos pontos, aí fica ruim para trabalhar, não fica tão gostoso. Então, o que eu fiz? Eu peguei a linha aqui, agora pode apertar esse primeiro nozinho, como a gente sempre aprende a fazer, e fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá?
Aí, na segunda corrente, contando da agulha, primeira, segunda, eu faço um ponto baixo. Aí, faço um ponto baixo em cada correntinha. Então, aqui 2, 3, carreira feita. O que eu faço? Uma corrente e viro o trabalho. No primeiro ponto, um ponto baixo e um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. E nós vamos trabalhar assim por 4 carreiras. Aqui já tem uma, a segunda começada, serão 4 ao todo, ok? Então, temos agora 4 carreiras, tá? Eu vou deixar um pedacinho para costura aqui e vou cortar o fio. Pronto. Aí eu puxo para dentro da golinha e está pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma agulha de tapeceiro. A última carreira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o último ponto aqui e pego a primeira correntinha que nós fizemos daquelas 7 iniciais e puxo o fio. Ponto seguinte com a correntinha seguinte. Tirar essas peças para ficar mais claro para vocês aí. Ponto seguinte com correntinha seguinte. E assim você vai fazer até fechar o trabalho, até parar por aqui. Bom, fechei toda a parte da tromba, ela ficou assim um canudinho. Aí não vou nem tirar a linha da agulha, eu vou pegar um dos círculos da cabeça, que eu vou eleger como frente, e vou costurar bem aqui no meio, nessa carreira central aqui, tá? Então, eu vou aproveitar essas alças que eu não trabalhei do ponto baixo e já vou anexando aqui a tromba. Então, eu vou colocando aqui, vou costurando, mais ou menos um ponto para cada ponto, né? Eu digo mais ou menos porque, lembrando, a nossa tromba tem 4 e aqui a nossa cabeça, a primeira carreira, tem 6. Então, a gente vai mais ou menos costurando ponto a ponto. Vai ter que repetir alguns, pulando. Aí eu jogo a minha linha lá para trás, que isso aqui vai ser coberto mesmo com a outra parte da cabeça, e dou um nozinho. Aí vocês fazem do jeito de vocês. Eu gosto de passar uma vez, aí eu seguro o fio aqui e passo novamente, que é para ficar bem seguro. Corto o fio e nossa tromba está colocada, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os olhos e o sorriso antes de colocar a orelha, que eu acho mais fácil. Então, o que eu faço? Com essa mesma agulha que nós vamos para costurar, eu vou passar um fio preto nela. Então, eu gosto de segurar a linha aqui atrás. E aí eu dou um nozinho comum mesmo.
E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, tá vendo como eu fiz? Eu deixei de espaço um ponto entre os dois olhos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, e usando de novo a alça que eu não trabalhei, do ponto baixo, eu vou bordar o olho. Umas 2 vezes já é suficiente, tá? Vocês avaliem aí, mas eu acho que já é suficiente. Passo a linha para trás, pulo um ponto e já pego aqui o outro olhinho. Já aproveito e já ponho para trás essa linha. Então, a gente junta aqui e outro olhinho pronto, tá? Para fazer o sorriso, eu coloquei, deixa eu tirar esse fio daqui. Eu coloquei uma carreira abaixo da tromba, eu achei que ficou uma distância bacana, mas vocês avaliem aí se vocês querem fazer assim ou diferente, tá? Então, mais um aqui para ele ficar bem sorridente. E pronto, aí lá atrás dá um nozinho novamente. Com a mesma agulha, nós vamos colocar as orelhas. As orelhas, você posiciona onde você achar melhor. Eu pus um pouquinho acima dos olhos e uma diferença de 3 a 4 pontos entre elas. Então, eu vou colocar aqui a linha na agulha pra gente costurar as orelhas na cabeça. Então, aqui, essa posição mais ou menos. Então, vamos costurar. Eu prefiro pegar de novo a alça da frente, porque na alça de trás eu vou fazer os pontos que vão unir as duas partes da cabeça, né? Então, desse jeito a gente vai anexar a orelhinha aí na cabeça, ó. Então, eu costurei cerca de 3 pontos da orelha e já é o suficiente, tá? Para ele ficar bem preso. Eu uso a mesma linha, passo ela por aqui para pegar a outra orelha do outro lado da cabeça. Então, eu falei para vocês, eu pulo 1, 2, 3, já tá bom? E por aqui eu já vou anexar essa outra orelha do mesmo jeito, tá? Já volto aqui com vocês. Voltei aqui com as duas orelhas já pegadinhas. Então, para finalizar, nós vamos pegar a parte de trás da cabeça, né? Vamos pôr avesso com avesso. Pegar esse fio mais comprido que eu deixei aqui para anexar os dois e vamos começar a costura ponto com ponto. Então, pego um ponto de um círculo com um ponto de outro, um ponto de um círculo com um ponto de outro e assim até o final. Opa, pegou aqui na trompa. Até o final de todo o círculo. E aí ele vai ficar assim, tá? Como eu falei para vocês, para colar o ímã, eu utilizei cola de artesanato, aquela cola instantânea tipo Super Bonder. Tomar cuidado, viu, gente, que isso aqui é resíduo de cola. E comprei o ímã num armarinho. E aí ficou assim. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!